Vamos lá, pessoal. Hoje a diretoria está completa aqui, convidados especiais. Podemos começar? Silêncio, por favor. Boa tarde a todos nossos amigos, auditores inativos, ativos, pensionistas e familiares que estão presentes, bem como aqueles que nos assistem online pelo YouTube. Sejam todos bem-vindos ao nosso tradicional café. Queremos estender esse abraço virtual aos colegas que nos assistem nas regionais de Ponta Grossa, Londrina, Maringá, Umuarama, Pato Branco, Jacarezinho, Ponta Grossa, Guarapuava e Cascavel. Sejam todos bem-vindos. Hoje registramos a presença da diretoria completa. Presidente Fernandes dos Santos, vice-presidente sindical Vandercy Polacchini, vice-presidente de administração Delcio Abreu de Lima, vice-presidente jurídico Lindolfo Tim e o vice-presidente de finanças que paga nossas contas, Agenor Carvalho Dias. Hoje temos a satisfação e a honra de ter conosco, prestigiando os auditores e pensionistas, o deputado federal mais importante para o fisco brasileiro, aquele que foi e continua sendo a voz de cada um de nós na aprovação da PEC da reforma tributária e dos PL 68 e 108 de 2023, que faz a regulamentação da reforma, que foi secretário da Fazenda do Paraná por 2 vezes, o amigo de todos nós e nosso mais legítimo representante na Câmara dos Deputados, a quem convido para vir à frente o deputado federal Luiz Carlos Raule. Agradecemos a participação das advogadas do escritório do Dr. Guilherme Rolim Rosa, que estão aqui para atender aqueles que desejarem sanar dúvidas sobre os processos, que uma delas, após, irá dar uma palavrinha com vocês também, a nossa advogada Hailen, junto com a Samuele. Agradecemos também a presença do diretor-presidente da Paraná Previdência, Felipe José Vidigal dos Santos, dos funcionários da Paraná Previdência, a Priscila, a Janaína, a Carmen e o Eugênio. E Luciana. A Luciana? Ah, não veio. Então, que estão aqui para atender aqueles que queiram alguns esclarecimentos sobre suas aposentadorias, sobre os assuntos de cadastramento, de atualizações, enfim. Estão aqui para auxiliar a todos os nossos colegas. Convidamos a fazer uso da palavra o diretor-presidente da Paraná Previdência, Felipe José Vidigal dos Santos. Bem, boa tarde a todos. Cumprimento o presidente Fernandes, dessa forma cumprimento os demais diretores, deputado Raule. Aqui nós temos 2 companheiros nossos da Paraná Previdência do Conselho, né? Polacchini também, o Agenor. Pessoal, primeiro a honra de estar aqui representando a Paraná Previdência. Eu sou conselheiro da Paraná Previdência desde 2004. Então, eu fiz exatamente 21 anos como conselheiro da Paraná Previdência, fui do Conselho de Administração, fui do Conselho Fiscal e há 6 anos estou como diretor-presidente da Paraná Previdência. Então, eu convivo com os problemas da Previdência do Estado há muitos anos. E posso lhes assegurar que, com o apoio irrestrito do governador Ratinho Júnior, com o apoio irrestrito dos nossos conselhos, tanto o Conselho de Administração quanto o Conselho Fiscal, a Paraná Previdência conseguiu, nesses últimos 6 anos, atingir a melhor posição entre todos os estados do Brasil, a melhor posição entre todos os estados do Brasil quanto à previdência, quanto à capitalização de um fundo de previdência. O Paraná é o único estado da federação que tem uma previdência equacionada. Hoje,
o nosso fundo de previdência tem ativos em dinheiro, não é, vamos dizer assim, em nada que não seja líquido. Nós temos ativos em dinheiro de 11 bilhões e meio. São 11 bilhões e meio que nós temos em títulos públicos e fundos de investimentos. De imóveis, apenas 300 milhões de reais. O restante, efetivamente, dá uma liquidez muito grande para o Estado do Paraná, no sentido de honrar o seu compromisso com as aposentadorias. Posso assegurar para vocês que o nosso fundo de previdência, que é o fundo capitalizado, ele tem uma perspectiva de, nos próximos 10 anos, superar 18 bilhões de patrimônio. Lembrando que ele paga mais de 3 bilhões e 200 por ano de benefício. O Estado, com os 3 fundos, ele paga algo em torno a 1 bilhão e 100 por mês. Desse 1 bilhão e 100, 260 sai do fundo capitalizado. Mas mesmo pagando 260 por mês, ele capitalizou, no ano passado, 1 bilhão e meio. Então, nós temos a satisfação, deputado, de ter, no Paraná, reconhecido no Brasil, a melhor previdência e a maior previdência entre todos os estados. Hoje, nós conquistamos o ISP, que é o Índice de Situação Previdenciária, que caracteriza a eficiência operacional. Nós somos o melhor do Brasil. O melhor perfil atuarial do Brasil é do Paraná também. E eu, como carioca, sou o carioca mais paranaense desse país, porque eu já estou aqui há 52 anos. Então, tenho a honra de estar à frente da Paraná Previdência e conseguir entregar números que são invejáveis para todos os estados da federação. Então, eu agradeço o convite de participar, agradeço a todos os nossos pensionistas, aos nossos aposentados, por estarem sempre também prestigiando o trabalho da Paraná Previdência. Então, nós temos uma equipe hoje que vai estar à disposição para fazer, eventualmente, um recadastramento, tirar algumas dúvidas e tudo aquilo que for necessário. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite aí. Ok. Obrigado, doutor Felipe. Lembrando a todos que, parabenizando a Paraná Previdência, a gestão da Paraná Previdência, lembrando a todos que nós temos 2 colegas auditores que fazem parte da Paraná Previdência nos conselhos. Um é o Agenor Carvalho Dias e o outro é o Vandercy Polacchini, que são conselheiros da Paraná Previdência. Convidamos para fazer uso da palavra o vice-presidente jurídico, Lindolfo Tim. Por favor, Tim. Boa tarde, pessoal. Eu pretendo ser bem rápido hoje, até porque nós não temos grandes assuntos, grandes novidades aqui para tratar hoje. Antes de mais nada, já adianto, não temos solução ainda sobre o bolão de cotas, que eu sei que é um anseio muito grande de todos, ter a solução disso. Nós não temos ainda essa solução. Nós tivemos uma reunião com o Procurador-Geral do Estado no início de março, e tivemos dele a garantia que, durante o mês de março, esse assunto seria resolvido lá no âmbito da PGE. E passou o mês de março, nós fizemos várias cobranças a respeito, e, infelizmente, agora, ainda antes de virmos para cá, tivemos a oportunidade de fazer uma nova cobrança junto ao procurador que está de posse desse processo. E, infelizmente, não temos a solução para dar nesse momento. Esperamos, como temos feito durante todo esse tempo, em breve, o quanto antes, aí termos uma solução e comunicaremos a todos. Outro assunto lá do jurídico também que eu gostaria de falar rapidamente, as pessoas têm nos questionado, muitos filiados nossos têm nos questionado a respeito de possível aumento de remuneração que uns tiveram, outros não tiveram em fevereiro. Não se trata de remuneração, não se trata de provento, não se trata de pensão, não se trata de aumento. O que aconteceu no mês de fevereiro é que passou a vigorar a última parcela daquele reajuste dos subsídios dos ministros do STF. Aquele reajuste de 18%, que foi dado no ano de 2023,
que foi parcelado em 3 parcelas. Então, nós temos filiados nossos que estão no teto salarial, outros que não estão no teto salarial. Aqueles que estão no teto salarial tiveram no seu provento, na sua pensão líquida, uma majoração de 5,3 e alguma coisa. Mas isso decorre simplesmente da elevação do teto. Como aumentou o teto salarial, o desconto que nós temos de redutor na folha, ele diminuiu. É só isso. Não houve nenhum aumento concedido pelo Estado, seja para ativos, seja para inativos, no mês de fevereiro. Neste ano não está previsto revisão da salarial por parte do Estado do Paraná. Então, gostaria que ficasse bem claro isso. Só quem está no redutor é que teve uma pequena variação no seu provento, na sua pensão líquida. Os demais, aqueles que não estão no redutor, não tiveram nenhuma variação, mesmo porque não tem desconto de redutor salarial, né? Quanto aos nossos processos, nós continuamos tendo uma atividade intensa lá no Sindafep, acompanhando esses processos, tanto aqueles de cotas que nós temos ao encargo do escritório do Dr. Guilherme Rolim Rosa, cujas advogadas estão aqui presentes e vão ter uma rápida conversa também com os senhores na sequência. E temos os processos de bolão de cotas que são cuidados pelo escritório do Dr. Romeu Bacelar. Temos enfrentado problemas de sucumbência, a maioria das pessoas que estão aqui sabem disso, eu já relatei isso várias vezes, e continuamos tendo muito trabalho para dar esse acompanhamento. O que nós temos de novidade nesse aspecto são 2 coisas. A primeira delas é que há aquela resistência que existe, que ainda dá para se dizer que existe no âmbito do Tribunal de Justiça, quanto a se adequar os julgamentos, admitir-se aquela modulação de efeitos que foi feita na DI 5510 por parte do STF. Está existindo assim uma flexibilidade nisso. A gente está vendo que a resistência, aos poucos, ela vai se diluindo. Pelo seguinte, nós tivemos alguns processos já, tivemos um processo que foi julgado recentemente de um filiado nosso de Londrina, que é oriundo do concurso de 94, que foi enquadrado do cargo de agente fiscal 3 para auditor, e ele teve um ganho no STF, num processo em que ele discutia bolão de cotas. Foi uma decisão muito positiva que nós tivemos. Tivemos em dezembro várias nós já tivemos situações em que o STF, quando o recurso dos nossos filiados chega no STF, o STF tem devolvido o processo para o Tribunal de Justiça para que faça juízo de retratação, ajustando a decisão, né, modifique a sua decisão, ajustando àquilo que o STF decidiu no âmbito da ADI 5510. Então, nós tivemos em dezembro 3 processos que retornaram e tivemos, inclusive, em dezembro também um processo em que o próprio Tribunal de Justiça realizou o juízo de retratação. Então, são situações assim que vêm melhorando, a gente vê um horizonte mais propício para essas questões aqui no Paraná. E tivemos, quanto às ações rescisórias, nós tivemos uma decisão favorável, inclusive do escritório do Dr. Guilherme Rolim Rosa, uma ação que discutia cotas, diferença de cotas. E, infelizmente, as ações que discutem o bolão, por decorrerem de uma ação coletiva, o Tribunal de Justiça ainda vem decidindo contrariamente aqui no Estado do Paraná. Disso tudo está se recorrendo, está se indo ao STJ, ao STF, para tentar reverter essas decisões. E quanto a isso, o nosso empenho tem sido grande lá no Sindafep, tanto que nós contratamos 2 pareceres recentemente, agora no começo do ano, que ficaram prontos. É um parecer de um constitucionalista, em que ele sustenta e defende a possibilidade e traça o caminho de se fazer uso da reclamação constitucional nesses casos em que o Tribunal de Justiça vem negando as nossas ações rescisórias. Quer dizer,
dá para a gente chegar lá, chegar no STF e dizer, olha, o tribunal está decidindo contrariamente ao que se decidiu no âmbito da ADI 5510. Então, esse é um parecer muito importante, ele abre um caminho para essa ação que nós chamamos de reclamação constitucional, e nós acreditamos muito, né, nessa reclamação constitucional, porque ela é dirigida diretamente ao STF para examinar exatamente essa matéria específica da ADI 5510. E contratamos também um outro parecer de um processualista, para tratar, pelo qual nós obtivemos uma nova linha, que pode se abrir uma nova linha de atuação para aqueles nossos filiados que assim desejarem. O que diz esse parecer que nós contratamos? Qual a matéria que foi examinada? É sobre o cabimento da ação rescisória, mais especificamente quanto ao prazo para a interposição dessa ação rescisória. Nós temos aquela regra geral, da qual já falamos aqui várias vezes nas reuniões, que as ações rescisórias elas têm que ser articuladas dentro de um prazo de 2 anos contados da última decisão que teve no processo em que o nosso filiado perdeu, do trânsito em julgado desse processo, onde foi negado a ele o direito ao bolão de cotas ou às cotas. Esse parecer ele dá um entendimento diferente dessa. Ele estende, na verdade, o entendimento quanto ao prazo de interposição da ação rescisória, com base no artigo 525, parágrafos 10 a 12 do Código de Processo Civil. No que consiste basicamente isso? No seguinte, ao invés de se contar esses 2 anos para interpor a ação rescisória da última decisão proferida no processo que se perdeu, esse prazo contaria-se a partir do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade ADI 5510. Então, isso abre... Qual é o efeito que tem isso para os senhores? O efeito que tem é o seguinte, tem muitas pessoas, aqui presentes, inclusive, que tiveram processos que perderam, cujo prazo da última decisão proferida no processo já ultrapassou esses 2 anos. Pela regra geral da ação rescisória não caberia. Mas, diante desse novo entendimento, pelo menos o entendimento que está exposto nesse parecer, caberia essa ação rescisória contando os 2 anos de prazo a partir do julgamento da ADI 5510, que foi em agosto de 2023. Então, nós teríamos até agosto de 2025 para que essas pessoas, se quiserem, nos procurem e possam também articular sua ação rescisória, se for o caso. Eu gostaria que esses casos fossem tratados individualmente, cada um que se dirija ao Sindafep, entre em contato comigo, com a Kelly, lá ou com o próprio escritório que está cuidando das ações. E, claro, que tem as custas, tem o problema do risco da sucumbência, tem aquele 5% que é exigido de depósito inicial para entrar com a rescisória, tem tudo isso que a gente tem que examinar caso a caso. Mas o que eu quero frisar é o seguinte, quem perdeu o processo de cotas ou de bolão de cotas em qualquer época do passado, tem como nós tentarmos aí uma ação rescisória por essa via, tá bom? E outra coisa ainda, a última que eu gostaria de falar é sobre aquele assunto das diferenças de PASEP, né? Que muitos dos senhores buscaram os extratos no Banco do Brasil, nos enviaram para a gente analisar, fazer os cálculos e tal, e analisar a possível diferença a ser exigida de PASEP. Todos os extratos que nos foram enviados já foram objeto de cálculo e já tem um parecer do perito a respeito. Todos eles, que são em torno de uns 25 pessoas que nos mandaram os extratos, todos acusam-se lá uma diferença que teria direito de receber. Só que nenhuma das ações eu dei andamento, eu iniciei ainda disso, e quero esclarecer isso para que não fique dúvida. E por que não foi feito? Pelo aspecto prescricional que tem por trás dessa questão. Quando o STJ julgou no final de 2023 aquele processo que estava
em regime de repercussão geral e decidiu que as diferenças de PASEP, de desfalques na conta do PASEP, seriam de responsabilidade do Banco do Brasil e que o prazo prescricional seria de 10 anos para que a parte reclamasse os valores, cujo prazo de 10 anos se iniciaria da data em que a pessoa tomou conhecimento desse desfalque, vale para desfalques. Desfalques, o que é um desfalque na conta? Desfalque na conta é um valor que sumiu da tua conta do PASEP sem que você tenha sido o destinatário, quer dizer, simplesmente desapareceu um valor de lá. Nós não temos nos extratos que nos foram enviados nenhuma situação de desfalque. Em todos eles, o que se constatou na perícia foi o seguinte: diferença de cálculo de atualização monetária em razão de expurgos inflacionários determinados pela União, pelo governo federal, que é aquela mesma situação que se discutiu muito quanto às poupanças, aí recentemente vocês acompanharam. Então, o que tem são índices, o governo, no plano Collor e no plano Verão, mandou aplicar um determinado índice que não correspondia ao efeito inflacionário daquele período. Então, essas são as diferenças que foram acusadas nesses laudos. E o problema que existe quanto a isso é o seguinte: neste caso, a prescrição ela é quinquenal. Ela é 5 anos contados de quando? Da data em que a União baixou a norma dizendo que era para aplicar o índice X. Então, isso, para os nossos casos, estão todos alcançados pela prescrição. Então, por isso que a gente não adotou medida nenhuma até agora, e os extratos estão todos lá, eu quero fazer entrega de cada um aos senhores. E existe ainda, quanto a isso, uma questão que até filiados nossos já ventilaram, se essa prescrição não seria trintenária. A prescrição trintenária, ela foi uma exceção que se estabeleceu para o FGTS, e realmente, se você pensar em termos de PASEP, ele tem a mesma natureza do que o FGTS. Então, por extensão, houve alguns julgados aí até o ano de 2007, 2008, em que o judiciário aplicou a regra da prescrição quinquenária para diferenças de PASEP e para diferenças de FGTS. Só que em 2014 acabou essa história de prescrição trintenária para o FGTS. O tema 608 do STF resolveu essa questão, estabelecendo que o que vale para o FGTS e também, por consequência, para o PASEP, é aquela regra que está no artigo 7º, inciso 29 da Constituição, que prevê que a reclamação do trabalhador quanto a verbas salariais, ela prescreve em 5 anos. Então, o prazo reconhecido é de 5 anos. O STF modulou os efeitos dessa decisão para preservar direitos de quem já estivesse discutindo a questão, no seguinte sentido, que a prescrição seria, a partir dali, para cujos inícios de contagem de prescrição ocorressem a partir daquela data, de 2014, seria de 5 anos. E para os casos anteriores, né, que já tinham curso de prescrição em andamento, se respeitaria para esses o prazo de 30 anos, mas sempre respeitando 5 anos após o julgamento desse tema 608 que eu acabei de mencionar. Na prática, significa o seguinte: quem tinha valores anteriores a 2014, vale a prescrição trintenária e também a quinquenal. Quinquenal contando a partir de 2014. Então, até 2019, ou a prescrição quinquenal ocorreu, ou então a trintenária. Quer dizer, então, em ambas as situações, não nos auxilia. Então, por isso que eu falo que esses casos nossos estão prescritos. Não significa que, se alguém quiser realmente que faça, nós façamos, mas eu não vejo futuro em ter sucesso nessas ações. Seria isso, pessoal. Obrigado. Obrigado, Tim. Agora chamamos a advogada, a doutora Hailen, para explicar para vocês alguns assuntos aqui ainda da parte jurídica. Muito obrigada pela palavra. Boa tarde a todos, é um prazer enorme revê-los. Eu agradeço já as palavras do Dr. Tim, porque, através dele, ele já conseguiu adiantar um pouquinho do pouco que eu tenho para falar.
Normalmente, chegamos aqui para falarmos que a justiça é lenta, é morosa, o juiz não julgou, está aguardando, o Estado tem muito tempo, tem muito prazo, tem que aguardar o prazo do Estado, agora até o juiz rever o que o Estado pediu. Então, nós temos como resposta para você sempre, tem que esperar. Estamos aguardando. E não nos deixa felizes dar essa resposta para vocês. O escritório também recebe quando vocês recebem. Então, para nós, é bastante bom quando as notícias são boas e o processo é encaminhado. De fato, como o Dr. Tim falou, temos o julgamento favorável de ações rescisórias. Toda a vida não é apenas uma, foram 3. Então, é da Terezinha Cordeiro, da Silvia Justino e do senhor Valmor. Nós temos 3 decisões favoráveis já, e isso é bastante relevante. Tem muita gente que vai, finalmente, conseguir pegar pelo menos parte do seu quinhão. Infelizmente, parte deste quinhão já está com os herdeiros, mas esta notícia é uma notícia bastante favorável. Outra questão para abordar para vocês é que nós vocês já sabem das fraudes, estão cansados de ouvir falar sobre as fraudes, ligam para vocês falando o que está acontecendo. Nesta situação, o que vocês não sabem é que nós também tentamos ligar e vocês não querem falar conosco, porque sempre é fraude. Então, as pessoas não acreditam em mim. Eu sou a Hailey. O senhor vai na reunião do Sindafep? Vou. Então, eu sou assim, aquela que fica lá sentada, para tentar convencê-los de que eu existo e de que a notícia que eu tenho para dar tem dinheiro para vocês. Não está fácil convencê-los por conta dos vigaristas que atrapalham o nosso serviço. Então, dentro dessas rescisórias, que já foram julgadas procedentes, nós estamos entrando em contato com muitas pessoas, até por conta de quase 70 precatórios expedidos neste ano. Isto é outra vitória. Dentro desses 70 precatórios, nós temos muitas ligações para fazer, mas o telefone é sempre assim. Infelizmente, como a ação de bolão, que não é do escritório Rolim Rosa, não está sendo julgada favorável, ainda, espero, mas as nossas foram julgadas de forma favorável, quando eu ligo e tento falar, eles dizem, já sei, você quer aquele dinheiro para a gente pagar a sucumbência, né? São frases que já estão bem decoradas, porque, de fato, assusta, apavora-os, e eu compreendo. Então, se vocês souberem o nome de pessoas que estão ligadas a esses grupos, e já agradeço também bastante a força-tarefa do Sindafep junto à Kelly, que nos ajuda através das regionais do Sindafep para encontrarmos e localizarmos as pessoas, podem fazer este burburinho de talvez você tenha, porque se ligarmos, o meu nome é Hailey, o da outra advogada é Samuele, ninguém vai ligar para passar trote com esses nomes. Então, se souber falar o nosso nome, é porque é a gente mesmo que está ligando. Pode acreditar. Então, de fato, o meu motivo aqui é para apenas dizer que, no escritório, estamos, de fato, satisfeitos com os julgamentos favoráveis e que a justiça lenta está simplesmente atuante, porque já tivemos 70 precatórios expedidos neste ano. Tá bom? Então, pode ter notícias favoráveis para alguns dos que estão aqui. Muito obrigada. Obrigado, doutora Hailey. Agora convidamos para fazer uso da palavra o nosso vice-presidente sindical, Wandercy Polacchini. Olá, boa tarde a todos. Eu vou colocar um cronômetro aqui para garantir que eu não ultrapasse os 50 minutos que eu previ da minha fala. Aí é duro, né, pessoal? Já vi gente ameaçar se levantar e ir embora. Bom, pessoal, eu vou tentar ser o mais rápido possível. Inicialmente, aqui, enaltecer as presenças ilustres que nós temos aqui, né, do nosso presidente, diretor-presidente da Paraná Previdência, Felipe Vidigal, que
vem emprestando aí muita responsabilidade, capacidade técnica na condução da Paraná Previdência, né? Isso é um instituto essencial para o Estado e para os servidores públicos, e a gente precisa ter à frente desse instituto pessoas que tenham um compromisso técnico também, né? E não só cargos políticos, né? Indicação política. Então, para nós, é uma alegria saber que a gente tem lá, e nós estamos lá junto, convivendo e acompanhando. E também, obviamente, junto com a equipe da Paraná Previdência, que nos assessora lá também nos conselhos, né, tanto o Conselho Fiscal quanto de Administração. O nosso deputado, querido amigo, né, deputado, junto com o seu filho, Luiz Renato, que o assessora e também teve uma participação brilhante durante todo esse processo da reforma tributária. Erasmo, também nosso amigo, assessor. Falar do Raul é fácil, né, para nós, porque nós temos a consciência e temos a convicção da importância que ele teve em todo esse processo da aprovação da reforma tributária, onde nós obtivemos, eu digo nós aqui no contexto amplo, que é Estado, administração tributária, né, Secretaria da Fazenda e carreiras que compõem a administração tributária, carreira de auditoria fiscal e as carreiras de análise e dos agentes fazendários, né? Durante todo esse processo em que tramitou a reforma. Nós tivemos muitas vitórias, muito embora elas não apareçam aqui, porque as nossas principais vitórias foram a manutenção de competência tributária do ente federativo, garantir que essa receita fique no Estado do Paraná, né, a garantia das competências, prerrogativas, atribuições, direitos e garantias das carreiras que compõem a administração tributária e a previsão constitucional das autonomias e também das atribuições das administrações tributárias nos seus respectivos entes federativos. Então, foi um trabalho monumental, né, que, muito embora não mudou nada, mudou tudo, né, mudou tudo, porque podia ser o fim para nós, podia ser o fim do Paraná, né, como agente, né, da sua própria gestão aqui financeira, tendo que pedir, ficar com o pires na mão, pedindo para a União que repasse a sua parcela da arrecadação. O Estado vai ter alguma autonomia na gestão disso aí, principalmente porque, junto com essa garantia das competências e atribuições, também a gente conseguiu a extensão disso aí no âmbito do Conselho, do Comitê Gestor do Imposto, né? Que antes era previsto a aprovação de um Conselho Federativo que era supremo, um órgão supremo que abarcaria, né, retiraria de todos os entes federativos as suas competências de legislar e de administrar, fiscalizar, de tributar, de arrecadar, de fazer tudo. Agora nós temos uma relativa competência aqui, mas com a extensão dessas atribuições exclusivamente às carreiras que compõem a administração tributária, sobretudo no caso das carreiras de auditoria fiscal, das carreiras que têm competência do lançamento do crédito tributário. Isso é fundamental, pessoal, porque eu vou falar aqui também rapidamente de algumas pautas que nós temos hoje no Congresso, e todas essas impactam, assim como a reforma tributária, na nossa vida, porque a nossa referência de remuneração não é nossa, individual. Nós temos uma referência vinculada a uma tabela que é vinculada a uma carreira, né? E essa valorização ela só se dá na mesma medida em que a carreira é valorizada e que ela tem competência no Estado. Perde competência no Estado, nós perdemos importância na estrutura do Estado e perdemos remuneração no futuro, né? Assim como a possibilidade que chegou a existir de se criarem carreiras no âmbito do Conselho Federativo, não é, Raul? Onde a gente tinha a possibilidade de novas carreiras, né, a usurpação constitucionalmente prevista das nossas atribuições que poderiam ser levadas para nós e o enfraquecimento futuro da nossa carreira. E, muito embora vocês estejam aposentados, mas a vinculação remuneratória, como eu disse, não é individual. O salário
é o seu, obviamente, respeitando a sua referência na carreira, mas os seus direitos advindos aí daqueles direitos que são concedidos por tempo de trabalho, mas não é seu. Se alterar a tabela, se a carreira perde importância, os aposentados também vão ter a sua referência lá alterada. Então, a luta é de todos, é de ativos e aposentados, né? Assim como estamos lutando agora também por duas questões lá que entram agora em discussão. Uma delas é a reforma administrativa, né? A reforma administrativa ela é muito preocupante porque ela prevê, da forma como ela está prevista hoje na proposta de emenda constitucional, ela prevê a possibilidade, além da possibilidade de extinção de órgãos por decisão monocrática do chefe do Executivo, sobretudo o Presidente da República, ela prevê também a transformação de cargos de provimento efetivo em cargos de livre nomeação. Cargos de livre nomeação são aqueles em que o gestor de plantão pode conceder, sem realização de concurso público, né, sem nenhum tipo de garantia, que são garantias que são essenciais, principalmente no caso das carreiras típicas de Estado, como é o caso da carreira de auditoria fiscal tributária. Vocês imaginam, por exemplo, um auditor fiscal atuando, né, no campo, sem garantias, como é o caso da estabilidade de emprego. Imagina um auditor sem estabilidade do emprego, como é que ele vai fiscalizar o parente, o amigo, né, do deputado, do governador, do prefeito? Então, nesse caso, seria impossível o servidor público conseguir exercer a sua função, isso aí tudo em garantia, né, da sociedade. A sociedade é que ganha com a estabilidade do servidor, no caso da carreira típica de Estado, porque ele tem isenção de exercer a sua atividade, de exercer as suas atribuições da forma que ele entende, conforme a lei prevê, atendendo todos os preceitos legais, sem ter que ter medo de sofrer represália desse ou daquele gestor de plantão, né? Então, esse é um exemplo que a gente pode perder na reforma administrativa, que agora já foi confirmado pelo presidente, o atual presidente da Câmara, que é o Hugo Mota, que já está nomeando lá o presidente do grupo de trabalho, que vai discutir a reforma administrativa e que deve já começar a acontecer nos próximos dias no Congresso Nacional. Nós vamos participar lá efetivamente desse trabalho, né, através da Pública e da FENAFISCO. Como vice-presidente nacional da Pública, eu tenho assento em reuniões, inclusive com ministros. Na segunda-feira, agora, às 11 da manhã, eu já vou participar de uma reunião exclusiva dos presidentes das centrais com a ministra Esther Dweck, que é a ministra da Gestão e Inovação, e que vai cuidar dessa questão da reforma administrativa pelo governo. Junto com essa questão, essas duas preocupações que eu coloquei para vocês, porque isso aí, tendo reforma, havendo a possibilidade de contratação sem ser por concurso para cargo efetivo, como eu disse, é o enfraquecimento da carreira, e isso aí tem reflexo também na vida de vocês, porque, como eu disse, a remuneração é por referência. E ainda nós temos uma outra questão que aconteceu recentemente, que foi um julgamento no Supremo Tribunal Federal, que colocou fim ao regime jurídico único, ou seja, a possibilidade de contratação exclusivamente pelo regime jurídico único dos servidores públicos. Isso aí, em outras palavras, foi o mesmo que o Supremo Tribunal Federal autorizar a União e os entes federativos a contratar pelo regime que ele quiser. Se ele quiser contratar os servidores pela CLT, ele vai poder contratar pela CLT, ele não vai ter mais que obrigatoriamente contratar pelo regime jurídico único para cargo de provimento efetivo, com todos os direitos e garantias que são inerentes àquele cargo. Então, nós teríamos, exercendo a mesma função no âmbito do Estado,
de pessoas contratadas sob o regime jurídico único, que são os atuais servidores, e os futuros servidores que poderiam ser contratados pela CLT, sem nenhum tipo de garantia, né, podendo ser demitido a qualquer momento e fragilizado, né, e suscetível a ingerências e a pressões, né, para fazer a sua atividade da forma como é a vontade do gestor público. Então, são problemas gravíssimos que podem, e tudo isso que eu estou dizendo para vocês, interfere nas garantias futuras, inclusive de remuneração. Porque, como eu disse, você para de contratar pelas carreiras efetivas de Estado e começa a contratar por CLT, você enfraquece aqui e começa a valorizar a outra forma de contratação. E as pessoas começam a perder importância na ativa e, consequentemente, isso aí também impacta para os aposentados e as pensões. Então, mas eu quero garantir a vocês que a gente está cuidando de tudo isso aí em Brasília, né, sempre com a ajuda do Raul e do Luiz Renato, que estão lá direto em Brasília, abrindo portas para a gente, participando de audiências públicas, assinando lá os nossos requerimentos para as discussões que nós fazemos parte, né? E também, no caso aí desse regime jurídico único, como eu disse, também da assinatura de uma proposta que foi por nós encaminhada pela pública, né, quando eu digo nós, a pública, da qual o Sindafep faz parte, de um projeto de emenda constitucional que restabelece o regime jurídico único, e o Raul já assinou, inclusive, essa proposta de emenda constitucional, e nós estamos na luta lá pela coleta das assinaturas dos 171 deputados para a gente poder fazer com que essa PEC seja admitida e que ela tramite no Congresso Nacional. Antes de falar da última coisa, do último trabalho importante, que foi um dos trabalhos do nosso Hércules, aqui lá junto com a gente em Brasília, eu vou falar também da questão da PEC 6, a PEC que ela não elimina, né, a contribuição do inativo, mas ela coloca gradualmente em extinção a contribuição do inativo a partir dos 65 anos. Como todos vocês sabem, somente os servidores públicos continuam a contribuir para a Previdência depois de aposentados, né? Os trabalhadores da iniciativa privada, regime CLT, se aposentam, eles cessam com a contribuição, mas os servidores públicos continuam a contribuir mesmo depois de aposentados, né? Isso aí não foi nenhum direito que foi retirado dos servidores, foi amputado praticamente uma parte da vida, porque ele contribuiu durante toda a sua vida e, no momento de fazer jus à sua aposentadoria, ele tem que continuar contribuindo e tirando parte daquele recurso que, ao final da vida, seria utilizado, né, no momento em que as pessoas mais precisam, para cuidar de saúde, para medicamentos, também para cuidar da família, né? Muitos aposentados e pensionistas são arrimos de família, né? Acabam respondendo aí pela responsabilidade de ajudar a criar filhos, netos e tal, né? Mas é retirado dele essa possibilidade de, no caso do Paraná, que 14% dos seus proventos, né? E então, nesse caso, a gente tem atuação através dessa PEC. E aí, presidente, é uma coisa interessante, né, que, ao mesmo tempo que a gente luta para manter a saúde financeira dos fundos de previdência, a gente também tem que, obrigatoriamente, lutar pelos direitos, né, dos servidores públicos, e, nesse caso, aí, o direito de não contribuir para a Previdência é um direito que a gente tem que lutar para ver se a gente consegue aprovar no Congresso. Mas não é a retirada total, não é assim, aposentou, não paga mais. Não é isso que nós estamos propondo. Nós estamos propondo uma medida, né, legal que, ao longo dos anos, né, começa a partir dos 65 anos para homem e 63 anos para mulher, começa a haver uma desoneração da contribuição, né, de 1/10 a cada ano, até que a contribuição seja eliminada totalmente aos 75 anos.
Então, veja, aos 75 anos é uma idade muito próxima, inclusive, da média de idade, da expectativa de vida dos brasileiros. Mas é um alívio que acontece nessa contribuição dentro de um contexto onde nós temos que cuidar da saúde financeira dos nossos fundos e, ao mesmo tempo, tentar reverter essa injustiça que acontece com os aposentados e pensionistas. Então, nós não temos hoje meio, não existe cenário, não existe possibilidade da gente trabalhar pela isenção total. Isso não tem como ser aprovado. Então, nós estamos lutando por uma forma de alívio para essa contribuição que seja plausível, que seja, aí, de alguma forma, aceitável e possível também de aprovação no Congresso Nacional. Porque, para aprovar isso aí, nós precisamos consenso de governo, com o Congresso, com o Conselho de Líderes. Então, não é fácil, não. É uma luta árdua, mas que nós estamos travando lá no Congresso. E, para encerrar minha fala, eu queria aqui também, já para render a minha última homenagem aqui ao Raul, falar rapidamente para vocês da importância que teve o trabalho que foi feito em conjunto, no nosso trabalho, junto com a nossa federação, junto com a nossa central, que é a pública, e junto também com o apoio sempre pronto a atender a gente dentro do Congresso, tanto do Raul quanto do Luiz Renato, o seu filho e fiel escudeiro, que esteve lá apoiando e assessorando as entidades durante todo o trâmite da reforma tributária. Inclusive, quando nós tivemos a oportunidade, e que foi uma oportunidade assim, única, onde nós conseguimos a aprovação do teto remuneratório isonômico das carreiras de administração tributária dos municípios e dos estados e Distrito Federal, com o teto remuneratório dos servidores federais, né? Ou seja, você estabelecendo o princípio da isonomia dos auditores fiscais e integrantes de administração tributária do país todo, o que não acontecia no momento em que a gente estava submetido à remuneração dos chefes dos respectivos executivos, e aí, nesse caso, também submetidos e suscetíveis aos congelamentos, né? O Paraná, nós passamos por essa situação, conseguimos reverter com a PEC estadual, né, que estabeleceu como teto a remuneração dos desembargadores, mas agora nós conseguimos, então, a partir de janeiro de 2027, estabelecer o teto isonômico, que é o 100% do teto do ministro Supremo. Isso para todas as carreiras de administração tributária do país. E o trabalho foi feito lá por nós. No dia, inclusive, eu quero fazer aqui, assim, 3 minutos, pessoal, eu sei que já estou me excedendo no tempo, mais 3 minutos, eu estou com 18 ainda, eu falei que era 50, eu estou com 18 ainda. Veja, o dia D da aprovação, depois de uma semana, não, de muitos anos, né, de sobe no texto, desce do texto, no Congresso, no Senado, a gente trabalhando, não conseguimos entrar na Câmara, depois nós, no Senado, conseguimos o apoio dos senadores, e os senadores apresentaram a emenda, o destaque, nós aprovamos no Senado, depois na Câmara, que saiu de novo do texto da reforma tributária, o relator, deputado Aguinaldo Ribeiro, entendia que aquilo era matéria de trato administrativo e que não era matéria tributária e, portanto, não deveria ser tratado no âmbito da reforma tributária, mas nós conseguimos, depois de muita luta com a ajuda do Raul, um destaque para incluir, mas esse destaque ele tem que ser votado em plenário, e, para isso, nós precisamos de 308 deputados. Então, vocês imaginem a correria que foi nos últimos dias, principalmente nos 2 últimos dias, que foi a apresentação do destaque, e depois, no dia da votação, quando ninguém mais acreditava que a reforma, inclusive, pudesse ser votada, a gente estava de plantão lá. Nós estávamos lá, o Raul estava, o Luiz estava, o nosso presidente da FENAFISCO estava, né, a gente estava lá também como público, a Central do Servidor, e era uma sexta-feira, final da tarde, nós ainda recebemos a notícia de que a base do governo ia encaminhar o voto contrário. E nós tivemos que fazer uma correria dentro do Congresso Nacional,
Imagine vocês, a gente lá em 10 pessoas, que não era permitido, nós conseguimos entrar lá dentro do plenário principal, porque o Raul nos colocava lá para dentro do plenário, a gente entrava e transitava junto com os deputados no cafezinho ali do plenário, né, como se fôssemos deputados ou assessores, né? E a gente conseguiu fazer uma correria lá, e em 40 minutos nós conseguimos reverter o voto do governo. Falamos até com a presidência da República, falamos com as lideranças, não é? O Raul lá, emocionado, em cima do púlpito, lá discursando dentro do plenário da Câmara e pedindo o apoio dos deputados, falando o nome de deputado, eu quero seu voto favorável, encaminhamento, não só o encaminhamento, mas o voto favorável. Então, foi um momento de muita emoção, muita emoção. Depois nós acabamos gravando um vídeo, né, Raul, que nós distribuímos para o Brasil todo, foi distribuído esse vídeo, e aonde eu trabalho de décadas, porque a inclusão no texto constitucional da parte relativa à administração tributária é uma luta de mais de 20 anos. Para você ter uma ideia, nós tínhamos uma proposta de emenda constitucional que nós conseguimos fazer a admissão dela em 2007, que era a PEC 186, né? E de lá para cá nós tentamos ela, você viu, em 2007 que nós conseguimos a admissão, mas a luta é muito anterior. E, principalmente, pela obrigatoriedade que foi aprovada agora da edição de uma lei orgânica nacional, e uma lei de fato orgânica, não somente uma lei de carreira, mas uma lei orgânica das administrações tributárias, né? Então, a partir daí, o Raul retomou a discussão da reforma tributária, que já vinha mantendo, mas retomou de fato mesmo a discussão da reforma tributária a partir de 2016, e de 2016 até agora, no dezembro de 2023, e ainda estamos lá para aprovar os projetos de lei que estão tramitando, nós lutamos 10 anos, né, de forma contínua para tentar garantir essa inclusão no texto constitucional, e conseguimos, e agora estamos lá trabalhando também firmes para manter a parte infraconstitucional da legislação, a regulamentação da reforma tributária. Então, quero aqui, na presença de vocês, agradecer o Raul, agradecer o Luiz Renato, né? O Luiz Renato sempre muito solícito, sempre muito presente lá e atento às nossas preocupações e encampando com a gente lá as lutas. E digo para vocês, não do Paraná, não, porque essa luta não foi do Paraná, essa luta foi do Brasil, pegando todos os fiscos, começando dos fiscos municipais, passando por Estado, Distrito Federal e chegando no fisco federal. É um deputado hoje que representa, e uma pena que os outros estados não podem votar, né, no Raul, porque o Raul é um candidato só do Paraná. Mas o Raul hoje é um deputado do Brasil, é um deputado de Estado, um deputado que defendeu uma reforma tributária durante décadas, porque pensou no país, e o país não tem como evoluir, não tem como prosperar e crescer sem que houvesse essa aprovação da reforma. E eu vou me despedindo por aqui, mais uma vez, e agradecendo a vocês pela atenção. Obrigado, gente. Obrigado, Vandão. Pessoal, dando continuidade, agora convidamos para fazer uso da palavra um dos mais brilhantes jovens da política paranaense, e que hoje é assessor especial do Sindafep e de outras entidades do fisco brasileiro, tanto em outras questões, mas principalmente nas questões tributárias, essa de ajudar nós lá no Congresso, nas visitas aos deputados, aos salões lá, o Verde, o Will, ao Senado e tal, né, nas questões de reforma tributária, e que nos honra com a sua presença, que é o advogado e economista Luiz Renato Oliveira Jorge Raul. Pelo sobrenome, você já deve saber que é o filho do nosso deputado Raul. Obrigado, Osmar. Boa tarde a todos. Cumprimentar a diretoria do Sindafep, Fernandes, e no seu nome, toda a nossa diretoria. Polacchini, né, em especial, que fez essa lembrança, né, de uma história que eu cansei ali, Polacchini, só de lembrar dessas lutas, né, que eu, particularmente,
acompanhei assessorando o deputado quando ele estava sem mandato, 2018 a 22, fazendo as palestras, carregando o piano, mantendo a reforma tributária viva no Congresso Nacional, então de 18 até a volta dele no mandato de 2022, e esses dias, né, em 2023, da aprovação, realmente foram históricos. Foi o Polacchini colocando aqui, não dá a dimensão da luta que foi. Então, imagine conciliar interesses da reforma tributária, que afeta toda a população, todos os setores econômicos, os estados, municípios e União, e dentro da carreira da administração tributária, todas as carreiras típicas nas 3 instâncias. Então, é realmente um malabarismo para conseguir chegar no consenso e, depois disso tudo, traduzir para os outros políticos uma matéria tão densa que, às vezes, nem nós mesmos, né, economista, advogado, tributário, conseguimos entender na totalidade essa matéria. Então, realmente, parabéns ao Sindafep, Fenafisco, todas as entidades do Pacto de Brasília que se empenharam na luta nessas várias conquistas, mas, sobretudo, na luta de equiparar, né, dar o limite do teto remuneratório da administração tributária estadual e municipal a equiparar a federal. Foi uma conquista histórica e uma valorização de uma carreira que merece essa valorização. Eu acompanhei a construção do texto da reforma como um todo, e do lado do governo, né, foi montada a CERT, a Secretaria Especial da Reforma Tributária, que, junto com o Programa de Assessoramento Técnico, o PAT, foram chamados 300 auditores e procuradores dos estados, municípios e União para a construção desse texto que vai eliminar os 27 regimentos de ICMS, os mais de 5.000 regimentos de ISS. Então, imagina a complexidade do trabalho. Somente uma carreira valorizada, com técnicos que tenham essa valorização para estar do lado de cá do balcão para construir esse texto, e foram vocês que permitiram isso. Cumprimentar o Felipe Vidigal, presidente da Paraná Previdência, também representando o nosso governador, transmitiu um abraço para o governador Ratinho Júnior, de quem eu tenho uma admiração e uma empolgação. Talvez o Ratinho, nosso governador, seja o único hoje presidenciável capaz de jogar a poeira para baixo, né, tirar essa neblina que tem hoje na política polarizada que a gente está vivendo. Aliás, um adendo, né, Polacchini? Em meio à complexidade do tema, a gente ainda tinha a polarização política, que não permitiu o debate racional. Em tempos de redes sociais, onde a atenção é no máximo de 3, 5 segundos, a gente conseguir transmitir um raciocínio lógico é praticamente impossível. E o governador Ratinho, além de ter comprovação de 7 anos quase aí de governo esplendoroso que ele tem feito aqui na administração estadual do Paraná, ele tem essa habilidade política e tem a juventude a seu favor. Então, eu acredito que o Paraná está perto de ter um presidente da República pela primeira vez. Sou entusiasta disso. E do deputado, né, Raul, de quem, além de herdar as dívidas de 16 eleições, Fernandes, 16 disputas, eu herdei essa fixação pela reforma tributária, pela economia, né, como economista, mas também, né, obviamente, o pai é inspirador, né, além de se dedicar de corpo e alma lá em Brasília, sendo umas poucas vozes racionais ainda no Congresso, chega em final de semana, se dedica à família, às minhas filhas, aos netos, ao esporte, praticante de esporte. Então, eu rendo aqui as minhas homenagens também ao pai da reforma tributária, o deputado Raul. Então, no mais, agradecer a parceria, agradecer ao Sindafep, ao Pacto de Brasília, todas as entidades do fisco que construíram essa reforma tributária, que daqui a pouco a gente vai começar a ver no dia a dia nosso, né, já no ano que vem, no ano de teste, os efeitos positivos de a gente acabar com o manicômio, enterrar ele de uma vez por toda e começar a ter um sistema tributário racional que seja transparente para o contribuinte, transparente para a administração e que os governantes consigam fazer mais bom uso dos recursos e que a população tenha menos peso dessa carga tributária que realmente assola a população, sobretudo no consumo. Obrigado, um abraço a todos.
Obrigado, Luizinho. Filho de peixe, peixinho é, né? Então, agora convidamos também para fazer uso da palavra o deputado do Povo do Paraná e do Fisco Estadual Brasileiro, Luiz Carlos Rauli. Obrigado, Osmar, querido Osmar, obrigado. Uma alegria grande, né, querido? Muito boa tarde, né? Que recepção maravilhosa. Eu me sinto em casa, né? Quem foi 2 vezes secretário da Fazenda do Paraná, um no século passado, o outro nesse século agora, no século XXI. Um prazer muito grande. E das 2 vezes, fizemos uma parceria maravilhosa. O sucesso que o Paraná obteve, o nosso trabalho, Felipe, foi magistral. O fortalecimento da Paraná Previdência foi no meu período 2011, 2013, ajudamos a deixar 6, 7 bilhões, né, em caixa. Meus caros diretores Sindafep, os assuntos paroquiais aqui, os assuntos nacionais, né, estão sensacionais, viu? Aqui o Tim falando de interesse direto à categoria, né? Assunto. E o Polacchini com o futuro, né? Trazendo tudo aquilo que vem sendo construído pelo Sindafep, com os demais sindicatos do país, as federações, confederações, construímos há 4 anos o Pacto de Brasília. Eu forcei a criação do Pacto de Brasília, falei, Polacchini, não dá. Nós estávamos até numa reunião aqui em Curitiba. Cada entidade sozinha não dá para trabalhar. Aí juntamos todas as entidades dos municípios, são 2 grandes, e uma terceira que não participava, não participou até hoje, que é dos capitais, e as entidades estaduais, são várias, e as entidades do Fisco Federal. São 2, 3, 4, né, que tem. Juntamos das 9, juntamos 8 no Pacto de Brasília, fizemos uma carta do pacto e cumprimos, 4 anos depois, no texto da reforma tributária. O teto, né, a LOAT, a Lei Orgânica, e o respeito à carreira de Estado. O fisco não tem nada a ver com as outras carreiras. Ela está no mesmo nível da carreira de juiz, promotor, o auditor. É ele que arrecada para todo mundo, né? Vocês. E eu me sinto em casa, porque trabalhei com vocês com grande sucesso, né? Com grande carinho, com grande amor, determinação. Tanto que, quando o Clóvis e o Gilberto me levaram a proposta da CRE de fazer um sistema de computação próprio, de armazenamento, na hora me encantei e falei, eu vou atrás disso. Fiz um estudo grande, convenci o governador, que a Celepar enlouqueceu, e fizemos o nosso sistema próprio. Então, o que podemos dizer? Salvamos o fisco. Se amanhã fizer qualquer coisa com a Celepar, né, Polacchini? Pode, né? Está lá na sede nossa, né, no nosso edifício, e lá embaixo, o bunker, né, que tem um sistema próprio. É isso, né, filho? Garantir a receita, segurança, né, contra a invasão, contra qualquer outra espécie. Então, eu estou aqui mais para dizer da alegria da parceria, né, dizer que a luta continua, sabe que o Brasil é o 2º país, né, mais complexo das Américas e um dos mais complexos do mundo. Nós somos o 5º território, a 7ª população do mundo e a economia entre a 8ª e 10ª economia. Então, nós somos um gigante complexo, com uma federação de 27 unidades, né, federadas, 5.570 municípios e um governo federal muito forte. As entidades empresariais muito fortes, as entidades de trabalhadores muito fortes. Então, o Brasil tem essa complexidade. E as pessoas não entendem que é muito difícil, né? Tudo é difícil. Eu fiquei 33 anos trabalhando na reforma, mas convencemos o país. E eu quero dizer que, graças aos auditores, né,
O Polakini sempre teve mais lá em Brasília, porque eles delegaram a ele essa missão, né, Fernandes? O Agenor, e o Osmar, e vocês sabem que a luta foi grande. Vocês, junto, ombro a ombro, né, o Luiz me ajudando direto. Você pode dizer que tudo que eu sei, o Luiz sabe hoje, né? Ele já nasceu, como diz, puxou a mãe, né? E acompanha o pai nesses últimos anos, então ele já está com um conhecimento que eu acumulei em mais de 50 anos de vida pública. Então, eu sou um homem de Estado, amo a vida pública. E quem ama não difama, e não admite que difame. Quando alguém fala mal das carreiras públicas, quando fala mal do Brasil, eu já entro com os pés assim, já vou e com fundamento. Né? Então, o Brasil tem muitos desafios pela frente. Até aqui chegamos. Poderíamos estar no primeiro mundo? Poderíamos. Mas a complexidade, né, é muito grande. Vamos avançando aos poucos. O que nós fizemos da reforma agora vai ser a mais importante IVA tecnológico 5.0 do mundo. Eu incorporei a tecnologia no processo em 2018. Quando eu relatei a reforma na Câmara, na PEC 293, eu trouxe os conhecimentos do engenheiro do ITA, nos tornamos amigos, Dr. Miguel Abuabi, que ele bolou a cobrança eletrônica 5.0 no ato da liquidação do pagamento da nota fiscal. A nota fiscal eletrônica, que é a melhor nota do mundo, agora que a Europa, né, há 4, 5 anos, que está começando a usar. O Brasil já usa há mais de 20 anos. E o Paraná foi o líder na nota fiscal avulsa, né, eletrônica, lá no nosso tempo, o Ramada, né? E o sistema bancário brasileiro, que é o mais moderno do mundo, mas gosta de um juro, né? E eu estou por aqui com eles, né? Essa semana, desci o porrete nos banqueiros e no Banco Central. Ninguém suporta mais pagar esses juros deles, né? Todo mundo tem culpa no cartório, eles. Eu não tenho, nós só pagamos juros. Eu estou tentando liquidar um empréstimo, eles querem calcular o saldo, um seguro do empréstimo em cima, que aumenta em R$20 mil. Estou numa briga por zap para lá, zap para cá. Então, quem abaixa a cabeça sai perdendo nesse país, né? Então, estamos aqui para continuar a luta da Sindafep, dos auditores do Brasil. Conquistamos muito e agora precisa consumar. A LOAT, né? A lei, o IVA federal entra em 27, o ano que vem é teste do modelo, e 27 e 28 em diante entra o IBS estadual. Eu quero antecipar ele para 27. Então, estou começando uma nova jornada, uma nova emenda constitucional. Gente, Deus abençoe a cada um de vocês. Há aposentados, eu também cheguei a me aposentar por 4 anos e meio. Com 68 anos perdi meu mandato, requeri minha aposentadoria e fiquei extremamente aborrecido com os 14%, né? Além do imposto de renda. Né? E isso realmente nós estamos motivados a ajudar a diminuir isso. Né? Na conta que o Polakini fez aqui, 1% dos 65 em diante, eu já estaria zerado, né? Se eu voltar a aposentar. É nóis. Então, tá bom. Deus abençoe vocês, suas famílias, viu? E continuem unidos com esse sindicato, com essas pessoas de bem. São lideranças maravilhosas e fortalecendo a nossa Paraná Previdência, que está com um din-din muito bom. Parabéns, viu? Se continue assim, que Deus abençoe. Um grande abraço. Bem, pessoal, agora, para trazer os cumprimentos a todos os auditores fiscais e pensionistas, o presidente do Sindafep, Fernandes dos Santos. Boa tarde, meus amigos e amigas, auditores e pensionistas que estão conosco mais uma vez.
Nossa gratidão ao querido Felipe, que sempre se dispõe a participar aqui conosco, trazendo as notícias da Paraná Previdência, um presidente presente, né? Sei dos inúmeros compromissos, mas isso demonstra a importância que o Sindafep consegue representar. Porque ter o presidente da Paraná Previdência aqui conosco, e não é a primeira vez, demonstra o respeito e o carinho dele e de todos nós para com cada um dos nossos aposentados e pensionistas. Mas hoje o dia é de glória, realmente. Porque além do Felipe, que tem a oportunidade de estar conosco, nós temos também conosco hoje um dos gigantes do fisco brasileiro. O deputado Raul, como bem disse o Polacchini, eu não vou me estender muito, porque o Polacchini já falou muito sobre o que esse homem fez. Mas o Gilberto Della Coleta, que está aqui, Zé Carlos, Agenor, que junto com ele trabalharam na 131/2010, que foi a lei que garantiu a remuneração justa nos patamares que nós temos hoje, que foi implementada exatamente por este trio de feras que hoje se faz presente aqui. A nossa gratidão, Raul, a tudo que você já fez pelo fisco do Paraná. Mas especialmente a nossa gratidão ao que você fez pelo fisco do Brasil, pela nossa pátria em relação à reforma tributária, pelo nosso futuro em relação ao teto do STF, que entrará em vigor em 2027. O Raul é para nós, para cada um de nós, da diretoria, dos membros do conselho, e para grande parte dos auditores do Estado do Paraná, que tem consciência do que é um representante do povo, um dos mais brilhantes deputados, que por inúmeras vezes já foi reconhecido entre os mais importantes pensadores do Congresso Nacional. Mas como ele disse, vem no DNA, e vem junto com ele hoje um jovem brilhante, o Luiz Renato, que está na nossa assessoria da reforma tributária, já também desde 2023, fazendo um trabalho extraordinário na aprovação da PEC, hoje na regulamentação do projeto de lei 68 e 108. Então, se vocês olharem, se vocês lerem as nossas matérias, na maioria das vezes não aparece o nome dos nossos assessores. Temos assessores muito importantes, mas o trabalho que o Luiz Renato tem desenvolvido, junto com o Raul, que ainda nós tivemos o privilégio, né, Agenor, de recentemente nós estávamos no Senado Federal e fomos almoçar com o deputado Raul. Claro, porque lá só pode almoçar se for junto com um senador ou um deputado federal, ou então se for funcionário da casa. E o homem quase não conseguiu almoçar. A maioria dos senadores que por lá desfilaram, paravam para cumprimentar o deputado Raul. É essa pessoa que está aqui hoje, junto com vocês, um ser humano simples, mas de uma importância extraordinária para o fisco do Paraná e do Brasil. Nós, do Paraná, juntamente com os fiscos brasileiros, estaremos no dia 23 e 24 de maio, realizando um congresso na Assembleia Legislativa, onde o Raul será um dos nossos debatedores, mas também teremos, e vocês todos estão convidados, e espero do fundo do coração que efetivamente estejam presentes para que possamos homenageá-lo em um jantar que nós faremos no dia 23. Que será o nosso jantar em homenagem e reconhecimento ao brilhante trabalho que ele fez. Obrigado, Raul, por ter deixado os seus inúmeros afazeres, né, e vir aqui prestigiar essas pessoas que são tão importantes para o Estado do Paraná. Que foram vocês que, ao longo desses anos, construíram esse fisco, que eu, que Polacchini, que Delson, que Tim, Agenor, Osmar e tantos outros, recebemos e temos hoje a responsabilidade de dirigir o nosso sindicato. Mas só somos uma classe forte porque nós conseguimos ter a importância reconhecida pelo trabalho feito por secretários da Fazenda, como Raul, como René, que nos ajudou na ADI 5510. Mas nós precisamos ir além. Nós precisamos continuar junto nesse trabalho,
todos juntos, com o Sindafep, com a Pública, no magistral trabalho feito pelo Polacchini, em Brasília, que também tem uma atuação extraordinária na FENAFISCO. A minha gratidão a cada um de vocês que aqui estão. Eu vou deixar o meu convite para que estejam conosco no EFA excepcional que ocorrerá em 2025 em Foz do Iguaçu, e que daqui a pouquinho o Osmar vai anunciar quem vai falar sobre esse EFA para nós. E que eu espero encontrar todos vocês lá, e quem sabe, né, o Raul resolve dar uma palhinha e o Luiz Renato ir lá também prestigiar a gente. Gratidão a todos vocês, muito obrigado, tenhamos uma excelente semana, e cumpri a minha meta de 6 minutos e passo a palavra ao Osmar. Um abraço a todos. Obrigado, presidente. Pessoal, estamos quase encerrando, tá? Quem são os colegas que estão hoje aqui pela primeira vez? Os auditores ou pensionistas? Eu sei que o Marcengo está, o Carlos Marcengo é um. Por favor, levanta Marcengo tal, para o pessoal ver quem que é. Obrigado pela presença, Carlos Marcengo. Sejam bem-vindos e que continuem vindo. O próximo parece que vai ser dia 29 de maio. Obrigado para vocês. Bom, agora vamos falar da programação do Sindafep para os próximos meses. Dia 23 agora de abril, uma quarta-feira, nós teremos o lançamento do Prêmio Gestor Público, que será realizado na Assembleia Legislativa do Paraná, às 11 horas, onde vários prefeitos devem comparecer. Convidados são todos os prefeitos, serão todos. Não sei quantos virão, mas o lançamento esse ano nós modificamos um pouco a sistemática do PGP, então será o lançamento agora dia 23 e o encerramento será no mês de outubro. Tá? Dia 22 e 23 de maio, nós faremos um congresso do Fisco Estadual Paranaense, que será também na Assembleia Legislativa do Paraná, e contará com inúmeros debatedores nacionais, entre os quais o deputado Raul, que estará presente lá também. Então, todos estão convidados. Nós temos, em junho, o ano passado nós não tivemos, mas estamos programando, a Giane, acho que não está sabendo ainda, já estou dando a palavra aqui, nós vamos reativar o jantar do Dia dos Namorados lá no Hotel Rota do Sol. Então, em junho, vocês vão receber mais informações, vamos fazer mais um evento no Rota do Sol. E de 11 a 15, nós teremos o encontro dos fiscais aposentados. E, para isso, sobre esse evento, eu convido a diretora social do Sindafep, a Nilsa Costa de Oliveira Nascente, para falar com vocês, dar uma palavrinha com vocês sobre esse evento. Nilsa, por favor. Gente, eu vou ser bem rápida, tá? Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, o que eu vou falar aqui, vai ser tão bom, notícia boa, como a doutora trouxe para vocês, tá? Que vocês estão recebendo alguns precatórios, segundo ela, a justiça é lenta, mas começou a andar, né, doutora? E a Previdência Social dizendo que nós temos um Estado robusto e nós podemos confiar. Então, eu vou trazer mais uma notícia boa para vocês, mas vou ser rápida, fique tranquilo. O André vai passar um spoiler para nós agora. Pois é, gente, o nosso EFA esse ano vai ser em Foz do Iguaçu. Quem me conhece aqui, quando eu estava na ativa, eu dizia o seguinte, o meu nome é trabalho e o meu sobrenome é festa, é confraternização. E agora o Sindafep resolveu chamar-me e ser diretora social. Então, eu sinto muito, nós vamos fazer muita festa. Isso é bom, né? Quem que falou? Erasmo. Obrigada, cara.
O caso é o seguinte, gente, todos nós sabemos que o nosso EFA é realizado sempre naquele feriado poderoso aqui de Curitiba, que a gente emenda dia 7 e 8 de setembro, ok? Só que esse ano será realizado do dia 11 a 15 de agosto, já por um primeiro motivo. Como que nós vamos para Foz do Iguaçu, uma cidade maravilhosíssima, turística, e pagar o preço desse feriadão? Então, não dava, né, gente? Então, a gente teve que mudar, primeiramente, essa data para 11 a 15 de agosto, ok? Eu já quero que vocês mantenham no calendário de vocês essa preferência, porque a presença de vocês vai ser o motivo do nosso evento, porque a gente organiza evento para que tenha participantes, ok? Então, eu vou passar agora para vocês o seguinte, vou contar uma história bem rapidinha. Todos os eventos a gente precisa de local em primeiro lugar. Eu e a Jeane, que é uma funcionária maravilhosa do Sindafep, muito criteriosa, visitamos a cidade de Foz do Iguaçu e procuramos, durante uma semana, com muito carinho e atenção, porque a nossa classe merece um evento digno. Visitamos vários hotéis de 4 e 5 estrelas, tá? Dos hotéis que nós escolhemos, nós separamos 3 com as mesmas características e escolhemos um hotel que é um resort, chamado Carimã. Alguns de vocês devem conhecer. Eu lembro que a Laí tem um filho lá em Foz do Iguaçu, está sempre lá, deve conhecer. O Newton também tem um filho, conhece, diz que é perto, né, Newton? E é um espetáculo o hotel. Eu vou passar agora para vocês só um trailer rapidinho de cada hotel e a gente vai falar o que tem lá no hotel e como que a gente vai fazer o evento para vocês. Olha, esse é o nosso hotel, tá? Ele tem uma piscina enorme e nós temos 10 hectares, são 105.000 metros quadrados, e ele é todo gramado, com vários animaizinhos para alimentar, para a gente caminhar, porque nós queremos tranquilidade, porque nós não estamos mais na ativa, né? A gente quer descansar. Nós temos 3 tipos de quarto, tá? Que é o luxo, o grão luxo, e o maioral lá, que é a categoria Gran Suite, tá? Mas a gente não precisa ir em nenhum dos outros 2, porque o luxo já é o nosso luxo, tá? Nós estamos programando, nós teremos, como é um resort, a gente está fazendo uns cálculos bem bacanas, nós não temos ainda esse valor, mas pode ficar tranquilo que nós teremos uma festa bem organizada e num preço que ninguém vai fazer para Foz do Iguaçu. Então, nós teremos café da manhã, almoço, janta, do dia 11 ao dia 15. No dia 11, nós teremos só janta, porque a entrada no hotel será às 15 horas, ok? Essa é a frente do nosso hotel, ele é bem pertinho das cataratas, tá? Quem quiser ir às cataratas, a gente vai ter uma empresa, catarata e qualquer outro passeio, a empresa estará oferecendo, a gente fez um trabalho com eles para fazer um preço bem bacana para todos nós. Lá nós temos várias salas, tá? E uma dessas salas nós vamos utilizar para fazer o encerramento do evento. O que nós queríamos fazer de diferente? Porque alguém vai perguntar, por que a gente tirou o EFA de Guaratuba e vai levar para Foz do Iguaçu? O que acontece? Esse hotel, ele tem tudo que você possa imaginar, piscina interna aquecida, piscina externa, um grande campo para vocês andarem e vários esportes que eu vou mostrar para vocês. Quem quiser ficar no hotel terá plena liberdade, porque a festa é nossa e a gente vai fazer o que a gente quiser. E nós queríamos proporcionar para vocês 2 passeios.
isso também nós tivemos todo o cuidado do mundo. Nós não temos mais 20 anos para ficar fazendo aqueles passeios de andar 4 horas, né? E etc. e tal. E aí, o que nós fizemos? 2 passeios que a gente achou bem bacana, eram o Três Fronteiras, tá? E o barco catamarã. Só que o Três Fronteiras, gente, nós temos que atravessar lá para a Argentina e é horrível, porque a gente vai estar com 4, 5 ônibus, porque eu vou contar com a presença de vocês, é claro, e aí a gente vai parar 1 hora, 1h30 na fronteira para olhar a identidade, etc, etc. A gente vai demorar 1h30, vocês simplesmente vão falar, Nilce, você me traz no passeio para ficar 1h30 aqui? Então, o que nós fizemos? O que tem de interessante lá é o pôr do sol, um jantar e 3 artistas, eu vou trazer vários, cantando as músicas dos 3 países, Argentina, Uruguai e Brasil, para dentro de um jantar que nós faremos dentro do hotel. Bacana? O outro passeio nós faremos com o barco catamarã, que a gente vai mostrar rapidamente para vocês. Mas prossegue aqui, André, por favor. Ó, esse aqui é o lugar que a gente vai fazer a abertura do evento. Nesse dia nós teremos não só a chegada de vocês, com credenciamento, a explicação de todo o evento e uma voz e um sax gostoso para a gente jantar. Beleza? Agora eu vou mostrar para vocês, eu tive que colocar do lado, gente, porque eu não conhecia esses esportes, eu confesso para vocês. Ele tem um fute-mesa, tá? Que, segundo os entendidos, você pode jogar com a cabeça, com o ombro, com os pés, menos com as mãos. Eu nem conhecia isso. Tem malabares, esse aí a gente só vai olhar, né, gente, que a gente não tem condições de fazer. Beach tênis, tem o nosso amigo Osmar aqui, que adora, tem outros, parece que é o Estela, né, Osmar? E outros que quiserem. A nossa amiga Loli, cadê a Loli, que tem 91 anos, cadê? Ô, querida, ela acabou de me perguntar, quando eu entrei, se iria ter bocha, porque ela gosta de jogar a bocha, tem 91 anos, gente. Eu falei para ela, olha, não tem bocha lá, mas o pessoal do entretenimento disse que pode improvisar dentro da quadra de beach tênis. Então, a gente, junto com o Nilton e o Romariz, a gente vai providenciar isso, viu, Loli? Pode ficar tranquila. Temos o mini golf, não sei se alguém tem habilidade ou quer aprender. Nós temos fute-sinuca, gente, eu nunca ouvi falar, confesso para vocês. Conheço sinuca de mesa, mas fute-sinuca não. Nós temos o arco e flecha. Quando eu falei isso na diretoria, um monte de gente animou. Então, vamos fazer uma turma de arco e flecha. Aqui é a Giane brincando lá com um dos nossos animaizinhos lindos, um esquema muito interessante, porque eles vivem todos soltos, né, dentro daqueles 10 mil metros. Daqueles 100 mil metros. Essa é a piscina interna aquecida que tinha sido inaugurada 1 semana antes, quando nós estivemos lá. Esse é o vídeo, né? Essa é uma passada bem rápida para vocês verem a entrada do hotel. Ali está a Giane conversando com o nosso diretor lá do hotel. Ok? Então, gente, eu só fiz uma en passant para dizer para vocês que a gente não esqueceu do IFA. Nós estamos prontos a receber as inscrições de vocês. Em breve, vocês terão todas as informações. E, como disse a diretora, a Inezinha vai ligar para vocês, e o nome da Inês vocês conhecem. Não vai ser golpe, tá? Vai ser EFA em Foz do Iguaçu. Esse é o passeio do catamarã, só para vocês terem uma ideia. O catamarã de Foz do Iguaçu.
É um passeio de barco incrível, onde você passa pelo Rio Iguaçu, Rio Paraná, tem uma vista lindíssima das pontes. Esse passeio se inicia às 16 horas, na verdade o embarque se inicia às 16 horas, com saída às 17 horas, e daí você vai percorrendo, vai vendo paisagens lindíssimas e tem jantar também. E a gente já fez o nosso embarque, gente, o ambiente é bem espaçoso, cabe eu acho que mais de 200 pessoas. Tem esse aqui embaixo, mas tem lá em cima também. E se você quer dicas exclusivas todos os dias, promoções e sorteios, você precisa entrar no nosso grupo Partiu Foz. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Gente, então seria isso. Eu só vou fechar com mais um vídeo, porque eu quero ratificar que a presença de vocês é a mais importante do evento, porque o evento só se faz com a presença de vocês. Tá bom? Muito obrigada. A 33ª edição do EFA será realizada em grande estilo, em um dos melhores resorts de Foz do Iguaçu. O cenário, o incrível Gran Carimã Resort, que oferece conforto, lazer e uma estrutura impecável para você aproveitar cada momento ao máximo. Reencontros especiais com amigos, muitas risadas e aquela saudade sendo preenchida com momentos inesquecíveis. E não para por aí. Vamos explorar as Cataratas do Iguaçu, uma das 7 maravilhas da natureza. Paisagens incríveis, novas experiências e muita emoção te esperam. Boa comida, boas risadas e momentos inesquecíveis. O EFA 2025 será épico. Você não pode perder. Em breve divulgaremos mais informações. Até lá! É isso aí, pessoal. Então, todos preparados para a Foz do Iguaçu em agosto. Já indo para os finalmente, lembramos a todos vocês, inclusive aos colegas que nos assistem através do YouTube, que o Sindafep oferece as consultas médicas gratuitas a todos os auditores fiscais e pensionistas nas especialidades de clínica geral e cardiologia. Para melhor atendê-los, oferecemos modalidades presencial e online, sendo esta última ideal para quem mora no interior ou mesmo que queiram buscar informações ou otimizar seu tempo. Agenda sua consulta pelo número 41 98725 8257. Lembrando que o nosso próximo café será no dia 29 de maio, o local nós faltamos ainda a confirmar, ok? E como eu faço sempre, convido a todos para que cantemos os parabéns aos aniversariantes dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril. Por favor, os aniversariantes, fiquem em pé para que nós possamos cantar o parabéns para vocês. Vamos lá, então? Parabéns para você. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, vida longa a todos vocês. Nossa gratidão a todos vocês que compareceram a este evento especial, porque é o primeiro do ano, o qual esperamos repetir em outras oportunidades, e também aqueles que nos assistem pelo YouTube. Uma boa tarde, um grande abraço a todos e um excelente café que está começando a ser servido. Muito obrigado a todos, um grande abraço.